Fala pessoal, tudo certo? Professor Fernando Coelho aqui, professor de Física, e aproveitando o hype de ontem, né, em função da descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus, o que pode ser um indicador da presença de vida lá, eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades, algumas informações referentes ao planeta Vênus. Então, acompanha comigo na tela, olha só. O planeta Vênus, o segundo planeta em distância em relação ao Sol, ele foi nomeado em homenagem à deusa grega Afrodite, a deusa da fertilidade e do amor, né? Mas que corresponde à deusa romana de nome Vênus. É a mesma deusa, só que para os romanos era o nome Vênus e para os gregos o nome é Afrodite. E uma curiosidade é que o planeta Urano é o único planeta que foi nomeado com a nomenclatura de um deus grego. Todos os outros são deuses romanos. Vamos lá, continua. Se tu quiser saber mais informação sobre os planetas, essa apresentação que eu estou mostrando aqui para vocês, ela faz parte de uma aula sobre planetas que está aqui no canal. Eu vou deixar disponível aqui em cima no card. Clica aí e assiste, se tu quiser assistir a aula inteira, ok? Sobre o sistema solar. Continuando sobre Vênus, então, acompanha comigo as informações. Olha só, a distância média de Vênus em relação ao Sol é de aproximadamente 108 milhões de quilômetros. É uma média porque varia um pouquinho, porque a órbita do planeta em relação ao Sol ela é uma órbita elíptica, né? E olha que interessante, 108 milhões de quilômetros em relação ao Sol. A Terra está a 150 milhões de quilômetros. Então compara 108 com 150, dá uma diferença de 42 milhões de quilômetros é a distância então da Terra até Vênus? Não é. Por quê? Porque como os planetas estão girando ao redor do Sol, ora os dois estão próximos, ora a gente tem um dos planetas do outro lado da órbita numa distância bem maior. Então a distância de Vênus para a Terra varia dos seus 42 milhões de quilômetros até aproximadamente 258 milhões de quilômetros. Então ele se aproxima bastante da Terra e se afasta bastante também. Outra informação é o período de rotação, menos 243 dias. Como assim menos 243 dias? Vênus volta para trás no tempo? Também não. É que, diferente da Terra, que gira de oeste para leste, por isso que o Sol nasce sempre no leste, lá o planeta Vênus ele tem uma rotação ao contrário da direção da rotação da Terra. Ele vai de leste para oeste. Então, no caso lá, o Sol nasceria no oeste em Vênus e se poria no leste. Continuando. O período orbital, então o tempo que o Vênus demora para dar uma volta completa em torno do Sol é de aproximadamente 224,7 dias aqui na Terra. E ele faz isso com uma velocidade de 35 km por segundo, o que é bem rápido. A aceleração da gravidade em Vênus é muito próxima da Terra, 8,87 metros por segundo ao quadrado. Lembra, da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que dá uma ideia para nós do tamanho de Vênus comparado com a Terra, né? Já que eles são planetas rochosos, ou seja, a gente assume que eles têm aproximadamente a mesma densidade, a gente tem uma ideia de que ele possa ser um tamanho próximo ao da Terra. Já vamos ver. A temperatura média na superfície de Vênus é 482 graus Celsius. Isso caracteriza ele, classifica ele como o planeta mais quente do sistema solar. Mais quente que Mercúrio, que está bem mais próximo do Sol, em função da grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, né, que é inclusive bem densa lá em Vênus, e faz com que lá tenha um efeito estufa desenfreado e faça com que a temperatura seja maior do que o forno da tua casa. Pode ir lá conferir, ver qual é a maior temperatura que o forno da tua casa atinge. Vênus é mais quente que o forno da tua casa. Outra informação é o albedo. Para os astrônomos, o que significa esse albedo? Esse albedo é a razão entre a incidência de raios solares e a quantidade de raios solares que o planeta reflete. Então, mais ou menos, quer dizer que ele reflete 65% da radiação solar que incide sobre ele, exatamente porque ele tem essa camada densa de nuvens que cobre todo o planeta. A magnitude é uma medida do brilho do planeta visto aqui da Terra. Quanto menor for esse valor, mais brilhante ele é.
a magnitude de Vênus é menos 4,4, o que classifica ele como o planeta mais brilhante que a gente pode enxergar no céu à noite. Esse planeta também é conhecido como estrela d'alva, porque como ele é o segundo planeta em relação de distância com o Sol, ou seja, sempre que a gente olhar para ele está na mesma direção que o Sol está. Então a gente sempre vai enxergar ele ou logo depois que o Sol se põe, ele aparece muito próximo do horizonte e já se põe também junto com o Sol, ou logo antes do Sol nascer, quando ainda é escuro, está lá Vênus no céu, aí logo em seguida o Sol nasce, ou seja, a gente tem o alvorecer, por isso estrela d'alva, estrela do alvorecer, da manhã, exatamente isso, por isso o nome. Então, olha só, como eu falei antes, vamos falar da composição atmosférica, que são os gases que compõem a atmosfera de Vênus. A gente tem 96% da atmosfera é dióxido de carbono, 3% nitrogênio e o resto são traços de outros gases, inclusive tem traços de oxigênio lá. Essas mesmas nuvens de Vênus, que são compostas por esses gases, também são compostas de gotículas de ácido sulfúrico. E lá a atmosfera é tão densa, mas tão densa, que a pressão atmosférica lá é 92 vezes maior do que a pressão atmosférica na Terra. Pega um submarino militar e toca lá em Vênus. Conforme ele vai descendo na atmosfera até atingir a superfície, se ele não for muito resistente, ele vai ser amassado, porque a atmosfera a pressão é muito grande. 92 vezes maior do que a nossa pressão atmosférica. Ok. Então, olha só, o desenvolvimento de telescópios de radar e sistemas de imagem por radar orbitando o planeta tornaram possível ver a superfície desse planeta, Vênus, através das nuvens, porque essa imagem que vocês estão vendo é a imagem que a gente vê, olhando de cima, a gente está vendo só o topo das nuvens, a gente não vê como é que é o chão, como é que é a superfície de Vênus, mas com os radares foi possível obter essa imagem aqui. A coloração não é a coloração verdadeira, é uma coloração adicionada porque a imagem foi feita com um radar. Mas a gente tem uma ideia de como é que é a superfície de Vênus. A gente pode ver alguns sulcos ali, algum relevo bastante diferenciado. Há indícios de que no passado muito distante existia água líquida na superfície de Vênus e rios de água corrente. Então, a única boa imagem que a gente tem da superfície de Vênus é essa aqui. Ela foi feita na década de 90, ou melhor, na década de 80, pela sonda soviética Venera, as missões Venera. Lá na década de 80, eles conseguiram mandar essa sonda para lá, mas ela durou alguns poucos minutos na superfície de Vênus, por dois fatores, por causa da pressão muito grande, como eu falei antes, mas pior que isso, é por causa da temperatura. 482 graus Celsius, não há material que resista muito tempo, quanto mais uma câmera fotográfica que consiga registrar. A foto foi tirada logo nos primeiros momentos em que a nave pousou. Ela até durou mais tempo, mas a câmera queimou muito antes disso. Ok? Então, vamos comparar, como eu falei antes, E é maior, menor ou do mesmo tamanho que a Terra, Vênus? Então, vamos comparar. Olha só, comparado com a Terra, Vênus é considerado pelos astrônomos um planeta irmão, exatamente pelas características e tamanho muito semelhante à Terra. É um planeta rochoso e é um planeta que tem uma gravidade muito parecida. Então, tá aí, é um pouquinho só menor. Quanto menor, tu vai me perguntar? O raio, a distância do centro até a superfície de Vênus é 6.051 quilômetros aproximadamente. E o raio da Terra, 6.378 quilômetros. Sacou? Então, como última informação, duas últimas informações. Vênus possui Lua? Sim ou não? A Terra possui um satélite natural, possui uma Lua. Vênus possui? E a resposta é não. Vênus não possui nenhum satélite natural. E eu deixo vocês com essa imagem maravilhosa, que é uma representação artística de como seria o tamanho, como a gente conseguiria ver Vênus no céu se ele tivesse a mesma distância que a Lua tá. E tá aí a imagem, ó, ficaria bem bonito no céu.
Todas essas informações que eu passei para vocês aqui agora, eu fiz uma apresentação inteira com essas mesmas informações, com essa mesma imagem final aqui para todos os planetas do Sistema Solar. Vou deixar o card aqui em cima de novo, caso tu queira ver a apresentação completa. E se tu gostou, deixa o joinha aí no vídeo. E para mais vídeos como esse aqui sobre ciência, sobre astronomia, inclusive sobre pseudociência, sobre terra plana, onde a gente argumenta contra isso porque não é verdade, para vídeos de ciência e de física, resolução inclusive de questões de física para o vestibular. Se quiser estudar física, gosta de ciência, considere se inscrever aí no canal se tu gostar e deixa nos comentários para mim algum tema interessante que tu queira que eu grave um vídeo aqui. Tem alguns já aqui no canal. Eu indico vídeo sobre teoria da relatividade do Einstein, que foi um dos últimos que eu fiz aqui no canal, que ficou bem bacana. Dá uma olhadinha lá, que inclusive tem erros de gravação. Então, isso pessoal, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau!